E aí, meus queridos, tudo certo? Hoje eu vou falar um pouco sobre o meu gravador H4N da Zoom. Então, esse gravador aqui eu utilizo para praticamente todas as minhas gravações que eu tenho. Gravações de DJ, gravações de audiovisual, todas as minhas gravações de entrevistas. Ele é um ótimo gravador. Eu andei pesquisando muito para eu pegar, tinha algumas marcas mais inferiores, mas eu fiz um investimento muito bom quando eu peguei esse gravador da Zoom, que ele tem 4 canais. Ele tem esses 2 canais aqui estéreo na parte de cima, são os jackets, e tem essas 2 entradas aqui, P10 XLR, que dá para colocar também o adaptador para botar o P2, que é esse daqui, ó. E aí dá para colocar o P2 aqui, como por exemplo, microfone de lapela. Tem 74 metros de cabo. Esse aqui é o microfone de lapela da Boya que eu utilizo. E aí eu conecto ele aqui e conecto no meu gravador. Ó. E o áudio fica muito bom. Esse gravador aqui foi um dos melhores investimentos que eu fiz até hoje. Então vamos lá. Por que eu comprei esse gravador? Eu precisava de um gravador que gravasse em 4 canais, que ele tivesse essa entrada XLR e P10, porque todos os meus cabos que eu conecto nos mixer são P10 para RCA. Por que eu não conecto nessa entradinha P2 aqui, que ele tem uma entrada P2 aqui atrás? Eu já fiz algumas vezes conexões nele P2 e eu perdi o áudio do gravador, ele ficou estourado. Por que isso acontece? Essa entrada P2, segundo um amigo meu, que é o Bruno, ele me auxilia bastante nessa questão de áudio. E o áudio ele é muito importante no vídeo. Então ele falou que essa entrada P2 ela tem uma tensão mais baixa do que essa entrada XLR aqui P10 da entrada do gravador. Essa entrada aqui ela consegue segurar uma tensão maior. Eu não sei dizer exatamente qual é a quantidade de tensão que ela segura, mas ela segura uma tensão de trabalho muito maior do que o P2. Eu vou fazer umas configurações aqui, eu vou mostrar para vocês quais configurações que eu utilizo para fazer gravação de set, para fazer gravação de entrevista, para fazer praticamente todas as minhas gravações com lapela, direto aqui no jacket nesses microfones aqui da frente. É interessante que esses microfones, algumas marcas, e a Zoom é uma delas, que ela tem aqui uma partezinha do jacket que eu posso girar ela aqui, ó, para 90 graus. Ele pega 90 graus. Um lado do gravador ele pega de um lado e o outro ele pega de outro. Ele fica meio que invertido aqui, parece meio estranho, mas o áudio fica muito bom. E eu consigo girar isso aqui de 90 graus para 120 graus. Então no 120 graus ele abrange um pouco mais a abertura da captação do áudio. E aí no 90 ele fecha um pouco mais. Isso é ideal para quando você quiser deixar o gravador assim em algum local e aí captar 2 pessoas falando uma do lado da outra, então deixa no 120, ele fica um pouco mais aberto. E aí quando é uma pessoa só, pode deixar no 90 que ele já capta numa angulatura muito boa. Então eu vou ligar ele aqui para mostrar para vocês quais as configurações que eu faço e vamos lá. Tô com 2 câmeras aqui, tenho essa aqui na minha frente e tenho essa câmera aqui em cima, que é a GoPro, e eu vou mostrar intercalando uma e a outra. Então, vamos lá. Eu tenho a opção de usar o gravador na pilha AA. Elas são um pouco maiores, as pilhas padrões, pilhas que são um pouco maiores do que a pilha palito. Deixa a câmera focar aqui. Ó, pilhas AA. E aí são 2 pilhas dessa para fazer ele funcionar. E eu tenho a opção de conectar ele direto na tomada. Eu tenho esse cabo aqui, que é um cabo USB para P4, e eu tenho esse adaptador para P3 ou P2, não sei qual que é esse número aqui, mas eu comprei na barraquinha e eu tenho 2. Eu tenho esse, que é um cabo USB, e eu tenho essa fonte aqui, que daí eu comprei uma fonte, que ela é de 5 volts, 1 ampere, ela é P4, e aí eu comprei o mesmo adaptador e eu utilizo nessas 2 opções. Então eu consigo conectar no carregador do meu celular, digamos assim, mas ela precisa ser de 5 volts, 1 ampere. Vamos lá, eu vou usar esse daqui com o cabo USB
E aí eu vou conectar aqui no meu Power Bank. Ó, ligando o Power Bank aqui e eu vou conectar nela aqui do lado da entrada do cabo de áudio. Aí para ligar ela aqui, é aqui na parte da lateral esquerda, eu puxo para baixo e aí ele liga. Como eu estou utilizando um cartão de memória de 32 GB, ele demora um certo período para ele carregar. Quanto menor o cartão, mais rápido ele faz a configuração dentro dele e inicializa. Então, aconselhado é até uns 8 GB de memória no cartão, que até o fabricante ele aconselha isso. E eu utilizei já de 2 GB, de 4 GB. Esse de 32 é um cartão consideravelmente grande para fazer as gravações dele. Até na configuração maior que tem dentro dele, ele tem bastante tempo de gravação. Então ele ligou aqui agora, ele iniciou na configuração padrão aqui, de que eu deixo. Ele tem essa opção aqui de eu clicar aqui, ó, nas entradas, que eu clico aqui, ele seleciona as entradas, ou eu clico aqui, começa a captar por esse microfone de cima aqui. Então eu posso fazer um teste aqui para vocês irem vendo como que ele funciona. Ó, como ele está conectado aqui no Power Bank, vai durar um bom tempo aqui na energia. Então eu já usei ele nas pilhas, e nas pilhas ele dura mais ou menos umas 2 horas ligado, e aí depois ele desliga. Então tem que ficar muito ligado com essa questão de deixar o gravador na pilha, porque ele dura apenas 2 horas. E quando o gravador ele desliga, sem você dar o pause aqui, sem você apertar o pause nele, ele não salva o arquivo. Então tem que ficar atento a essa questão do gravador, porque se ele desliga, independente do que aconteça, se a pilha acaba, se a energia da onde ele está conectado acaba, por alguma desventura aconteça que deu um problema na rede, desligou, vai perder o áudio. A pilha ela é um backup, né, de segurança de energia. Apesar de deixar a hora, a data, qualquer tipo de configuração que você faça nele, deixar ele com a pilha, ele mantém essa configuração até que as pilhas acabem a bateria. Não é ideal deixar ele muito tempo com a pilha dentro sem ligar ele. Como ele é um gravador que eu utilizo até no computador como microfone, que eu consigo utilizar ele como uma interface de áudio, eu utilizo ele todos os dias, então não vai deixar oxidar a pilha, eu consigo utilizar ele por um bom tempo, porque eu conecto ele no computador pelo USB. Então vamos lá. Eu vou mostrar aqui para vocês como que eu utilizo para fazer gravação de set. As configurações básicas aqui que eu faço para fazer a gravação. Eu utilizo alguns cabos. Eu tenho o cabo ali que é P10 para RCA. Eu posso mostrar para vocês aqui agora, mas deixa eu só mostrar como é que eu faço a configuração dentro dele. Vamos lá. Ele tem uns botões aqui na lateral, que é o botão de menu. Ele vai para as configurações do gravador. Então eu consigo fazer as configurações aqui de que tipo de arquivo que eu vou fazer a gravação. Então eu utilizo aqui, o arquivo em WAV 48 kHz 24 bits. Ele é um arquivo padrão, configuração que todas as câmeras utilizam praticamente. A minha Sony A6400, ela é uma câmera que usa o 48 Hz, então eu vou fazer uma gravação em 48 Hz para não ter diferença dos áudios na hora que eu for configurar, na hora que eu for editar no caso. E aí aqui eu tenho a opção também de 44.1 kHz. Essas configurações de 44 aqui geralmente são configurações que o pessoal que é músico, que toca guitarra, bateria, que ela é uma configuração mais crua do que a 48. Eu não sei qual o tipo de diferença que tem, porque eu não entendo muito de áudio, mas eu posso colocar aqui no vídeo para vocês verem qual que é a diferença. Eu posso botar um link aqui de um site que explica a diferença desses dois. E aí a gente tem a configuração de WAV 96 kHz, 16 bits e 24 bits. Então eu utilizo em 48 kHz, 24 bits. Ele fica um arquivo maior, né? O 16 bits ele é um pouco menor. As câmeras gravam em 16 bits, tem algumas câmeras que gravam em 24 bits, mas a minha ela grava em 16 bits. Dá uma pequena diferença na hora que vai fazer a edição do vídeo, principalmente na hora que vou fazer a edição de gravação de set. O gravador ele vai até umas 2 horas
e 2 por tamanho de arquivo. Aí ele pode dar uma pequena diferença no decorrer da onda. Então, dentro da edição de vídeo, eu faço uma pequena mudança ali na velocidade do arquivo do áudio para ele ficar encaixadinho com a câmera do começo ao fim. Depois eu posso explicar isso para vocês aqui, em um outro vídeo talvez. E aí eu utilizo essa configuração, né, o 48 kHz 24 bits. E aqui nas configurações, no menu, eu tenho algumas configurações que eu posso utilizar. Aí eu venho aqui do input, né? Eu venho aqui no input e aí tem esse botãozinho da lateral que eu percorro de um lado para o outro. E eu clico nesse botãozinho, ele acessa a configuração. Aí tem o low cut, né? Não sei qual que é o low cut em inglês, mas eu posso botar aqui no vídeo aqui escrito o que é. Tem a entrada do mic, que é essa parte aqui de cima, que eu posso fazer essa configuração do mic. E tem a do input, que é essa parte aqui de baixo. Vou mostrar aqui para vocês do input aqui, que é praticamente a mesma configuração do mic. Ele corta, praticamente ele corta algumas frequências, né? Então, ele corta das frequências de 80 Hz, 98, 115, 133, 150, 168, 185, 203, 220, 237. Então, essas são as frequências de que ele corta. Então, se você quiser cortar uma frequência de que pode te atrapalhar na gravação do áudio, ele faz isso automaticamente. Então, aí depois tem o compressor, se eu não me engano, e o limitador. Tem essas duas configurações aqui também, que algumas vezes eu já utilizei, mas não é ideal para gravação de set, porque o que sai do mixer e a gente tem que usar no vídeo tem que ser fiel. Então eu não posso botar nenhum compressor, não posso botar nenhum limitador, porque ele pode alterar ou cortar alguma frequência do áudio. Então o que o DJ tá tocando lá, o que uma pessoa está falando, às vezes, ela tem que ser fiel, e é mais fácil eu fazer a configuração ou a masterização do áudio dentro do Audition, dentro do DaVinci, dentro do Premiere, dentro do Final Cut, qualquer outro tipo de edição, editor de áudio ou de vídeo, ele vai fazer essa configuração. Então para mim é mais fácil fazer a configuração no editor. Então eu não utilizo isso aqui. Tem essa parte do monitor. Esse monitor aqui ele monitora o áudio, né? As ondas do áudio ali. Ele fica umas barrinhas indo para frente e para trás, que é a hora que a gente está falando. Tem o 1/2 link. Ele faz o seguinte: se eu conecto um lado só aqui do cabo para eu gravar em mono, se essa configuração estiver em on, né, estiver ligada, ela vai transformar esse áudio em mono em estéreo. Então, por exemplo, assim, se eu conecto duas guitarras aqui, eu consigo transformar o som da guitarra que é em mono em estéreo, os dois. Então, essa aqui é uma coisa interessante de se fazer para algumas gravações, mas eu utilizo só essa configuração de 1/2 link quando eu vou fazer gravação com o microfone de lapela. O microfone de lapela ele é um microfone mono que eu conecto em uma dessas entradas aqui, e aí eu consigo transformar ele em estéreo sem precisar modificar lá nas configurações da edição de vídeo. Então eu já faço ele já praticamente pronto aqui, só porque eu não utilizo só o 1/2 link, eu utilizo outra configuração aqui dentro, que é o MS Matrix, que ele mexe na matriz do áudio. Então eu consigo fazer algumas configurações para deixar ele lisinho no estéreo. Então aqui tem level automático, né, que é a configuração que ele nivela o áudio automaticamente. Tem o monomix, né, que ele mixa o arquivo mono, e aí para ele funcionar esse monomix eu tenho que estar com a 1/2 ligado. Então 1/2 link ligado para o monomix funcionar. E esse monomix eu não utilizo, então eu utilizo só 1/2 link e o MS Matrix quando eu vou fazer gravação com a lapela. E aí tem esse Phantom aqui, ele é um auxílio de tensão. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Esse Phantom aqui, ele é um auxílio de tensão para microfones condensadores. Se eu habilitar ele aqui posso habilitar ele no 24 e no 48 volts. Como eu não entendo muito de áudio, eu posso botar algum link aqui falando sobre esse Phantom na configuração do gravador H4n. Eu já andei pesquisando e esse Phantom ele é um auxílio de tensão para microfone condensador. Eu acredito que não é só para microfone condensador, deve ser para outros tipos de microfone ou aparelhos, mas a que eu sei é de microfone condensador. Aí tem esse plugin aqui, plugin Power, não sei bem ao certo para que serve esse aqui, mas provavelmente se eu habilitar esse aqui, ele deve disponibilizar a energia dele para algum aparelho meu, que provavelmente eu posso conectar aqui no USB. Então se eu habilitar esse aqui, ele pode ser um power bank.
Eu acredito que ele é isso. Eu posso até dar uma olhada no manual para colocar aqui no vídeo depois. Então, praticamente, essas configurações que eu faço aqui no gravador, na parte do input. Eu não mexo em nada aqui na gravação do input quando eu vou fazer gravação de set. Então, eu só mexo aqui quando eu vou fazer gravação com a lapela. Então, vamos lá. Tem essa parte do REC também aqui. Essa outra configuração do REC, que essa configuração é o que eu tinha mostrado aqui agora para vocês, que é o REC Format, é o formato do REC, né, que é o formato da gravação que eu posso fazer. Tem o Auto REC, tem o Pré-REC e tem o File Name aqui, que daí eu boto a data. Eu gosto de colocar a data no áudio, porque quando eu for ver a configuração, quando eu for ver o arquivo lá dentro do computador, ele já me dá a data certinho da gravação que eu fiz. O meu Pré-REC aqui, ele está on, quando eu começo a fazer a gravação aqui, eu vou mostrar para vocês que eu vou voltar para a tela principal. Quando eu aperto uma vez aqui para gravar, ele vai habilitar o pré-rec. Então, ele não estava aparecendo nenhuma onda. Eu vou pausar aqui para vocês verem. Ele não aparece nenhuma onda aqui quando o microfone, que é esse aqui que eu estou utilizando, né? Essa parte da frente, eu posso utilizar esse aqui que é da entrada e esse daqui que é os dois microfones da frente. Quando eu dou o pré-rec, ele me mostra a onda de que eu estou falando aqui, no caso, e aí aparece a onda aqui da minha voz. Não é uma onda, né, mas é umas barrinhas que ficam indo para frente e para trás. Aí ele tá pré-gravando, né, que eu posso escutar com o microfone, com fone de ouvido, para ver se o áudio ainda tá baixo, tá alto, e eu posso fazer a configuração aqui, posso aumentar, posso diminuir. E aí aqui tem o volume do microfone. Então aqui na lateral eu consigo mensurar qual é o volume do microfone. Então ó, eu posso aumentar aqui, deixa eu ver se tá aparecendo na parte de cima ali, e eu posso diminuir no pré-rec. Isso aqui é muito bom, porque eu tenho total controle no gravador para fazer as minhas gravações. Então, na minha gravação de set, aqui nos microfones, nas entradas do gravador aqui, eu já deixo todas elas no mínimo possível. Por que eu deixo no mínimo possível? Porque depois eu consigo ter um ganho no decibéis do áudio lá na edição de vídeo. Então eu deixo aqui lá no mínimo, e aí eu preciso selecionar aqui qual que eu quero, seleciono aqui qual que eu quero, e aí eu diminuo, ó, seleciono aqui e eu diminuo, e ele tá no mínimo, ele tá no 0.1 aqui na configuração, e aí eu tenho que selecionar um por um, a entrada 1 e a entrada 2. Como eu gravo em estéreo, eu tenho que selecionar todos os dois para diminuir o áudio aqui na lateral para 0.1. Eu uso essa configuração, eu deixo no mínimo possível para captação de áudio nessas entradas, direto na mesa, né? E aí, para essa captação aqui desse microfone, eu aumento um pouquinho, eu deixo em 30, de 20 a 30. Quando eu faço gravação com o microfone de lapela, que eu conecto em uma dessas entradas aqui, eu deixo mais ou menos em 10, eu deixo em 20, 15, por aí eu deixo mais ou menos nesse volume para não ficar muito baixo ou não muito alto. Então eu consigo ter um ganho legal na hora de eu fazer a edição. Praticamente é isso de configuração que eu utilizo. Agora eu vou fazer alguns testes e mostrar para vocês como que o áudio desse gravador é bom. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o áudio aqui no microfone da frente aqui, nesse microfone estéreo aqui da frente. Ó, eu vou dar o pré-rec aqui, dar o pré-rec no gravador, e agora eu vou apertar mais uma vez para ele começar a gravar. Então a partir de agora ele está gravando já a minha voz. Eu direciono mais ou menos para minha voz, para minha boca aqui. E no computador eu utilizo um braço articulado, que eu consigo apertar ele e ele fica mais ou menos na direção da minha boca aqui, para ele captar o áudio da melhor forma possível, para eu poder fazer a configuração depois. Se eu ficar muito perto desse microfone, como ele está aqui, ele pode ter alguns clipes, que daí a minha voz ela produz um certo vento, então quando bate aqui direto no microfone ele pode dar uma clipadinha. Então é ideal usar aquelas espumas, né, que daí ele não acontece esse tipo de clipada. Então esse microfone agora que vocês estão escutando aí é do gravador, não é mais da câmera. Então eu vou mostrar para vocês agora como que é o áudio do gravador com a lapela. Ó, eu vou conectar aqui o cabo P2 da lapela no adaptador de P2 para P10 e eu vou mostrar aqui como que ele funciona. Cabo gigante. Então eu vou conectar aqui agora o P10 no gravador e aí eu vou apertar esse botão aqui das entradas aqui. Como eu estou utilizando esse microfone, essa lapela da Boya,
ela tem uma configuração aqui, câmera e para celular. Então, para celular eu deixo ele desligado, porque daí ele utiliza a energia do celular. E para câmera ele utiliza uma bateria que tem aqui dentro, que é uma bateria de relógio. Então eu conecto ele aqui, ligo ele aqui, e aí eu posso dar o pré-rec aqui para ele me mostrar como que tá o decibéis aqui, como que tá a gravação. Eu vou aumentar um pouquinho aqui do primeiro aqui. Eu vou deixar mais ou menos lá em 15. Então, como vocês podem estar percebendo aí, o gravador lapela, ele já está conectado no gravador pelo áudio mono. Então agora eu vou fazer umas configurações aqui dentro, como que eu faço para deixar ele em estéreo, para eu já deixar ele pronto o áudio, para eu só chegar lá e fazer uma configuração mínima no áudio e colocar no vídeo. Ó, então eu venho aqui, input, né? Eu venho aqui no input, eu venho aqui na configuração de 1/2 link, e aí eu habilito essa configuração de 1/2 link. Eu venho aqui agora no MS Matrix, e aí eu habilito ele, habilitei o MS Matrix. E aí a configuração do MS Matrix que eu tenho aqui é mid-level, né, que é o level das configurações de áudio medianas. Eu deixo em mais 2 decibéis. No side level eu deixo em menos 1 decibéis. E aqui no settings do canal eu deixo esse LCH aqui, ó, LCH mid para RCH side. Então eu deixo nessa configuração, que é uma configuração que deixa o áudio mais centralizado, o áudio para estéreo. Não sei bem ao certo como que isso funciona, porque eu não, como eu falei, eu não entendo muito de áudio, então eu fiz essa configuração, coloquei o fone de ouvido, funcionou muito bem para mim, ficou legal, eu gostei, e aí eu utilizo essa configuração. Então agora eu vou mostrar aqui para vocês como que ela ficou, a diferença de uma para outra. Vou dar o pré-rec, agora eu vou gravar. Ó. Aí ela começa já a gravar em estéreo, como vocês podem ver aqui no vídeo. Ó, ela já tá gravando nos 2 níveis ali. E antes ela tava gravando só no nível de cima. O nível de baixo ele não tava aparecendo. Então é mais ou menos isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mostrei aqui quais as configurações que eu utilizo e como que eu faço para gravar com o meu gravador H4n da Zoom. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu! Tem outra configuração aqui que a gente pode fazer quando a gente está gravando para ter uma segurança maior. Tem esse hold aqui do gravador, que daí eu deixando ele para cima, ó, eu vou apertar ele para cima aqui para mostrar para vocês. Ele vai travar a tela, então eu não consigo clicar em nada aqui, não consigo mexer em nada aqui. Então, por exemplo, assim, você deixou o seu gravador lá e aí não quer que ninguém mexa, não quer que ninguém aperte nada, que ele fique gravando, que ninguém pause, que não aconteça nada. Então você deixa esse botão aqui para cima no hold e aí ele vai travar aqui, então te dando uma segurança maior. Então essa aí é a última dica. Brigadão e até a próxima.